sinal tá ruim. Bom dia, pessoal. Oi, gente, vocês me escutam? Bem-vindos! Neurocafé especial nas montanhas hoje, gente. Bom dia. Bom dia, me digam se vocês me escutam, se dá pra ouvir direito, se a voz tá boa, se tá esquisita, porque eu tô aqui tô longe de sinal. Que delícia de lugar, viu? Hoje a gente vai falar que temos um Neurocafé especial aqui, direto do feriadão de carnaval. Vai ser um Neurocafé delícia. Peguem seus cafezinhos, que eu sei que tá todo mundo de feriado hoje. Chamem os amigos. Vai ser aquele Neurocafé assim pra reabastecer nossa cabeça, nosso corpo. E a gente vai falar sobre muitas coisas aqui de neurociência e psicologia hoje. Vamos entrando. Na verdade, a gente vai falar sobre neurociência hoje só. Vamos falar sobre saúde do cérebro. Vamos entrando, vamos entrando. Quem já vai pegar o café para ficar aqui comigo? E já me digam aqui quem é que está... Tem alguém trabalhando hoje, gente? Algum psicólogo atendendo no feriado? Eu vim aqui, a gente veio passar uns dias aqui desses feriados aqui com a minha família. E eu falei, não, a gente vai fazer Neurocafé, né? Porque eu estabeleci que esse ano vai ter Neurocafé, faça chuva, faça sol. Toda terça-feira, 7h30 da manhã, estarei aqui no Neurocafé. Só que eu não trouxe roupa pro Neurocafé. Porque eu pensei, tô lá, vai ser de férias, Neurocafé é de férias, né? E aí hoje eu fui me arrumar e falei, que pessoa que não traz roupa pra participar? Eu falei, a gente vai natural mesmo, né? Vamos assim, do jeito que viemos. Então a gente vai fazer um Neurocafé super natural mesmo hoje, sem muita produção, só com a natureza, com a luz do sol aqui, que graças a Deus tá vindo esse feriadão todo aqui, pra quem é do Paraná. A gente tá tendo, assim, dias abençoados mesmo, viu, gente? Tá tendo sol, tá muito gostoso. Esse lugar que a gente tá é lindo, a gente tá entre as montanhas aqui, e vocês vão escutar toda a natureza. Tem tudo aqui, tem cigarra, tem sapo, tem os passarinhos, e aí a gente já vai também se... Então, qual é o tema de hoje desse Neurocafé? Sobre saúde do cérebro, porque tem tudo a ver com o lugar que eu estou. Fiquei pensando sobre o que a gente falava hoje. Sobre saúde do cérebro. Sabe aquelas coisas que são óbvias, mas que não são óbvias? E que quanto mais a gente fala, mais a gente vai se empoderando do conhecimento para viver bem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Esse Neurocafé de hoje... Eu tenho em todas as minhas assinaturas, né, tanto para quem é do PNP, que é o Programa de Neurociência para Psicólogos, quanto quem é do Mundo Neuro, tem aulas específicas sobre o que eu vou falar hoje, que é, no Mundo Neuro é a primeira aula, inclusive é a aula que eu falo, não, segunda aula, é a aula que eu falo sobre o que é que o cérebro precisa para ficar bem. E hoje eu quero explicar para vocês, porque muita gente fala já, né? Na verdade não muita gente, mas alguns médicos, alguns neurocientistas, assim como eu, falam, a gente precisa de algumas coisas, a gente precisa de natureza, a gente precisa de sono, a gente precisa de, né, daquilo que nós somos programados para viver, para o cérebro ficar bem. Mas a gente geralmente não sabe por quê, né? Por que a gente precisa de bom sono? Por que estar na natureza faz bem para o cérebro, para a saúde física e mental? Então hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho isso tudo, tá bom? Mas assim, tô em ritmo de férias, tá? A gente veio aqui no feriado, não deu tempo nem de fazer minha unha hoje, gente. Vocês vão ter que me perdoar, finge que não estão vendo. Porque a gente veio pra curtir mesmo, então estamos aqui. Ó, Sueli tá direto da Bahia. Que delícia, Sueli. Tá de férias aí na Bahia? Ou você é da Bahia? Ai, onde vocês estão? Agora eu quero saber. Escrevam aqui pra mim onde vocês estão, cada um me vendo da onde. Que maravilha. Vocês sabem que eu nunca fui pra Bahia? Eu preciso ir pra Bahia. Pra conhecer, porque diz que é muito maravilhoso, né?
Esse ano passado quase fui, mas a gente teve muitos problemas aqui em dezembro, não conseguiu nem sair de aqui. A Sueli mora na Bahia. Para onde a gente tem que ir na Bahia, Sueli? Rolândia, Paraná, Teresina, Piauí, Florianópolis, Brasília. Estarei em Brasília esse mês, Balneário Camboriú. Ah, tem gente de Balneário, Sorocaba, Londrina. Opa, Brasil todo aqui. Baberibe, Ceará, que legal. Goiânia, gosto de Goiânia. Salvador, Bahia, Uberlândia, Minas Gerais. Eu tô parecendo apresentadora de Bom Dia, Litoral Sul de Itanhaém, Osasco, Olinda. Que delícia! Faz tempo que eu não vou pra Floripa, gente. Faz tempo mesmo. Eu gosto de Floripa. Mas acho que as últimas vezes que eu fui, se não me engano, eu nem casada era ainda. Eu tava com meu marido já, mas a gente não tava casado. Faz muitos anos. Pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui conversando com vocês. Minha família está dentro da casa. As crianças estão presas. Não posso demorar muito. Nem tomaram café da manhã. E a gente vai conversar um pouco sobre os itens que constroem saúde no cérebro. Por que eu acho muito, muito importante e legal essa questão da gente falar sobre o que constrói saúde no cérebro? Porque, pessoal, vai ter participação? Oi, minha filha. Vai lá dentro, meu amor. Porque dos itens que constroem saúde no cérebro, a gente deveria usar isso, né, para quem é da área da saúde, principalmente, e da área da educação, a gente deveria usar isso como base de qualquer intervenção. Intervenção para quem tem doença mental, intervenção para quem não tem doença mental, intervenção para prevenir doença mental, intervenção para educação, para ensino, né? Porque quanto mais o cérebro está saudável, mais a gente consegue garantir que ele aprenda melhor, mais rápido. Isso deveria ser intervenção para empresas. É interessante, né? Como a gente ainda não conseguiu, mas vamos conseguir, mas a gente ainda não conseguiu estar nesse caminho de pensar em construir saúde ao invés de esperar a doença chegar para a gente intervir na doença ou o problema chegar. E eu sei que isso é uma longa caminhada, mas isso que eu vou trazer hoje aqui para vocês são itens bem essenciais, não são nem básicos, porque eles não são nada básicos. Eles são essenciais para que a gente consiga construir saúde, partindo de doença ou partindo de prevenção. Para que a gente consiga ter aprendizagem na escola, para que a gente consiga ter um bom ambiente de trabalho, para que a gente consiga ter performance sustentável, né? Assim, que as pessoas não morram no meio do caminho, né? Então, ele deve ser usado para tudo. E é interessante porque são coisas que a gente ainda não está aprendendo na faculdade de psicologia aqui no Brasil. Ainda não estamos aprendendo nas faculdades de saúde e ainda não estamos aprendendo na área de educação, muito menos nas empresas, né? Muito menos. Para quem é consultor de empresa, para quem trabalha com empresas como eu, a gente não está aprendendo e deveríamos estar, porque são coisas assim que fazem que sem isso a gente não consegue construir nada. O que vocês acham que é, para quem me acompanha aqui há algum tempo, quais são os itens essenciais para o cérebro, para a construção de saúde mental e física? E eu vou falar de mental e física porque esses dias eu estava escutando eu estava numa mentoria e uma das pessoas falou, eu estava conversando sobre o nosso calendário desse ano. Eu estava falando, olha, esse ano a gente vai ter muito lançamento de curso. Vocês vão ver como que eu vou lançar coisas maravilhosas aqui no canal. E eu estava querendo entender como que eu podia fazer isso de uma maneira que eu não precisasse fazer o processo que a gente já faz, porque o processo de abertura de inscrição nosso me cansa muito. E óbvio, né, como eu trabalho com saúde mental, eu falei assim, eu não posso denegrir minha saúde mental enquanto construo prosperidade financeira. Não cabe uma coisa com a outra. E aí eles falam, nem física, né? Também não pode acabar com o seu físico. E é interessante como as pessoas ainda veem isso separado, né? A saúde física da saúde mental. E não são coisas separadas, né, gente? Por mais que você tenha médicos distintos, então você tem um problema de gastrite, você vai no médico. Você tem um problema de úlcera, você vai no médico. Mas você tem um problema de humor, você vai no psicólogo, né? Então, por mais que a gente tenha especialistas da saúde de áreas diferentes,
a gente deveria ver isso como um todo, né? Porque a fundação de saúde física e de saúde mental é a mesma. O que é a fundação? É o que eu vou dizer hoje. Existe um requisito básico para a gente tratar os dois. Vocês estão me vendo bem? Eu tô achando que eu tô com a cara escura aqui. Acho que agora melhorou. Se vocês vissem como é que eu tô aqui, gente, vocês acham que eu tô como aqui? Tô com um prato de bolo para apoiar o celular. Porque hoje não deu. Eu não trouxe nada, eu só vim, entendeu? Vim entregue às férias e não trouxe nada. Aí, assim, ó. Acho que assim, melhorou. Então tá bom, não tô conseguindo me enxergar. E eu, no foco não é nem em mim, né? O foco é na paisagem lá no fundo, que vocês fiquem olhando pra ela. Parece que é de mentira. Tô olhando agora, né? Que maravilhosa que tá essa paisagem, gente. Deus abençoe mesmo. Então vamos lá. Quais são os itens, então, que a gente precisa trabalhar, que eu sempre trabalho e que cada vez mais a neurociência tem nos mostrado que são essenciais e por que são essenciais, né? E eu acredito que a gente ainda, ao longo dos anos, vai saber mais sobre esses itens. Eu acho que a gente vai descobrir sobre mais coisas que são essenciais e básicas para construir saúde. E que a gente ainda não sabe, talvez alguns de nós já tenham experimentado, mas eu acho que esse é o papel da neurociência na nossa vida. Eu falo que a neurociência ela nos ajuda a entender que o jeito que nós somos biologicamente programados, né, o jeito que a gente nasce, e aquilo que o mundo nos oferece de maneira natural, que não é construído, que não é feito, são as coisas que a gente mais precisa para viver, né, bem, mentalmente, fisicamente. Então, é interessante como que saber de neurociência nos traz mais para o nosso âmbito natural, né, para aquilo que nós somos criados, assim. Então, um desses pontos, desse primeiro ponto, que é um ponto que a gente sabe há alguns anos, mas poucos anos, eu diria aí que 10, 15 anos, talvez um pouco mais, mas que a gente sabe que esse conhecimento demora para chegar no Brasil, né? Demora mesmo, gente. Quando o conhecimento não é fabricado aqui, ele demora para chegar, mas chega. E uma dessas primeiras coisas aí mais fundamentais que você já deve ter ouvido falar é o sono. Então, o sono, para qualquer processo que a gente vai fazer na vida, que a gente queira que seja muito bem sucedido, o sono precisa ser considerado. O sono regulado o cérebro adora um sono regulado. Um sono regulado é base de sustentação para produzir saúde mental, e um sono desregulado não é base de sustentação para não produzir saúde mental, é berço de doença mental. Muitas vezes a gente confunde quadros de doenças, né, com quadros de pessoas que estão só em desequilíbrio de sono, porque quem não dorme bem apresenta os mesmos sintomas de uma depressão. Óbvio que não é assim tão simples, né, gente? Mas se nós formos um bom profissional clínico, por exemplo, a gente vai saber que a depressão tem outros critérios, né? Mas assim, se a gente fosse olhar só pela superfície, em poucos dias, a falta de sono produz na gente falta de processamento cognitivo, falta de memória, falta de atenção de curto prazo, né? A gente perde o foco da atenção, que a gente começa a achar, tanto na criança quanto no adolescente quanto no adulto, que tem traços de TDAH. A gente tem um humor mais deprimido ou mais irritadiço, dependendo da pessoa. A gente tem fome diferenciada, então geralmente mais fome, porque o cérebro as pessoas que dormem mal gastam menos, precisam de mais calorias, então em média consomem mais ou menos 300 e pouco a mais calorias do que se tivessem dormido bem. Então muitas vezes tem o ganho de peso, e junto com o ganho de peso tem os outros sintomas daí que são reflexos do ganho de peso. Então a questão do sono, ela precisa sempre, a gente precisa avaliar e precisa cuidar e precisa nutrir um bom sono. Vocês sabem por quê que a gente precisa dormir e que o sono de qualidade, tanto horas, né, quanto a qualidade do sono é importante pra gente, vocês sabem? Ó, minha filha tá chorando lá dentro. Ui, meu café esfriou, gente. Só deixa eu pedir aqui um café. Vou pedir pro meu marido, peraí. Ele não tá me enxergando. A hora que ele me enxergar, vou pedir um café, vou parar aqui do nada, tá? Enquanto vocês me escrevem aqui do sono.
Então, por que o sono é tão importante e por que isso tem que ser um dos primeiros focos nossos de consultório? Vocês sabem que muitas vezes eu vejo na escola ou pais que chegam no consultório e a criança tá irritada, a criança tá sem foco de atenção. Pode deixar, Ju. Tudo ok, pode deixar. Depois o Jonathan pega ela. A Juju não deixa eu pintar. Vai lá, pede pro papai café pra mim. O livro inteiro. Pede pro papai café pra mim. Vai. As crianças estão brigando aqui. Deixa eu pintar o laico. Papai vai te ajudar. Não. Você traz mais pra mim quando puder, tá? Vida é assim, né? A pessoa tá trabalhando. Tô com as crianças aqui, não tenho o que fazer. Então, vamos lá. O sono, gente, então voltemos, né? Por que o sono é tão importante? Tava falando de histórias que muitas vezes a gente tem orientação parental para fazer, ou na escola, e eles chegam, meu filho tá com problema de aprendizagem, meu filho não para quieto. Às vezes a pessoa até acha que tem um pouco de traço de TDAH, e muitas vezes você vai ver uma criança que dorme muito tarde, e dorme pouco, ou que tem um sono ruim. Só que como que a gente sabe que é um sono ruim? É a pessoa que acorda muito? É a pessoa que dorme pouco? Então vamos para algumas questões do que a gente tem de dados de neurociência. Não é só isso, né? Então a gente tem dados aí hoje que um sono, a quantidade de horas de sono vai entre 6 e 8 horas. O que a gente tem de mais dados aí é que entre 6 e 7 horas é um sono bom, mas isso varia muito de indivíduo para indivíduo. É um sono que a pessoa dorme de noite e acorda de dia, então a gente dorme junto com a noite, né? Escureceu, nós dormimos, clareou, nós acordamos. Esse horário de dormir e despertar também varia muito de pessoa para pessoa. Obrigada. Tem pessoas que dormem, que acordam às 5, tem pessoas que acordam às 6, tem pessoas que acordam às 7, né? Às 8 até, mas que ele tem que acompanhar esse horário de dia e noite, né? Então, porque é o ritmo circadiano que a gente fala que é o ritmo da natureza, né? Então, quanto mais o nosso corpo acompanha o ritmo da natureza, que é estar claro, estou acordado, está escuro, eu já estou indo dormir, mais a gente consegue ter um sono regulado e saber que a pessoa vai ter um sono regulado. E é um sono sem intermitência, ou seja, a pessoa não fica despertando muito, né? Não vai fazer xixi de noite, não acorda para amamentar. Ou para ver as crianças. Então a gente sabe que as pessoas que têm filhos, como eu, ou que têm filhos menores ainda, pode ser que acordem de noite e vão ter um sono afetado também, porque você interrompe um ciclo que não era para ser interrompido. Só que tem um outro dado de sono, que muitas vezes a pessoa dorme a noite inteira e acorda irritadiça, acorda com falta de atenção, que é o que ela faz antes de dormir. Então muitas vezes você dormiu essas horas, só que você não dormiu bem. Porque o sono tem uma função de lavagem, né? Então, pensem que a gente fica o dia inteiro acordado e à noite o nosso cérebro precisa fazer... Sabe quando a gente faz no computador que a gente precisa formatar o computador? Porque ele começa a ficar muito pesado e os programas do computador não funcionam bem? Ou que a gente tem que deletar um monte de fotografia do nosso celular, sabe? Quando a gente tem que fazer isso. O sono tem essa função diária no nosso cérebro e no nosso organismo, no nosso corpo. Então, durante a noite, os ciclos de sono, cada ciclo de sono, cada fase de sono tem uma função de ajudar a limpar tudo aquilo que aconteceu naquele dia, naquele cérebro, naquele corpo também, né? Que aí a gente, não é só o cérebro, e fazer esse cérebro resetar mesmo, né? Então, ele dá ele desliga, ele não desliga totalmente, mas ele limpa, faz uma formatação aí dentro do nosso cérebro e do nosso corpo também, para que ele consiga no outro dia estar bem. Então ele joga fora as memórias que não são importantes, ele registra as memórias de aprendizagem que são importantes, ele joga fora as angústias, as emoções que a gente sentiu no dia que não são importantes, ele registra aquelas que são, e ele vai fazendo essa limpeza. E essa limpeza, quando ela não acontece do jeito que ela tem que acontecer, a gente acorda sem uma limpeza feita. Então, é como se você fosse cozinhar na louça suja. Você vai demorar mais, é horrível, né? A gente tem emoções que ficam ali presas, é ruim. Óbvio que é muito pior do que cozinhar na louça suja, tá? Então, um dia de sono atrasado, só um, ou desse sono mal dormido, sem fazer essa limpeza, já é muito ruim para nossa saúde, tá?
E aí o sono do dia faz o mesmo processo? Não. O sono do dia, a gente tem alguns estudos falando da soneca, que essa soneca ou um pouco antes do almoço ou depois do almoço, de mais ou menos 20, 30 minutos, né? Essa soneca, ela é uma soneca revitalizadora que ajuda muito a gente a ter uma função durante o dia cognitiva melhor, mas ele não substitui o sono da noite, tá? Então, o processo, o que vocês precisam saber para ver aí com os pacientes de vocês, com os alunos e com vocês, que faz mal antes de dormir. Então, a gente já sabe que o café, ou que bebidas, né, com cafeína, até a gente tem os últimos estudos que até 9 horas antes do sono interferem nessa limpeza, fazem com que essa limpeza não aconteça do jeito que tem que acontecer. Então você até dorme, mas você tem um sono agitado, assim, sem perceber, acorda mais cansado, acorda mais irritado, né? Você tem o uso de telas e de celular até 2 horas antes de dormir, também interfere muito nesse processo. Então, você aí que dorme lendo seu Kindle, você que dorme lendo a criança que usa o celular, o adulto, né, antes de dormir, mesmo que você ache que não tem interferência nessa limpeza do sono, e principalmente no processo de melatonina e no processo de ficar agitado sem perceber. A bebida alcoólica, é interessante que muitas vezes a gente acha que a gente bebe para relaxar e dormir bem. A bebida alcoólica, ela relaxa o sistema nervoso, porque ela desativa as áreas do córtex pré-frontal, então a gente fica sem essa sensação de triagem e julgamento, só que ela interfere demais no nosso sono, demais, assim, beber antes de dormir, bebida alcoólica para o sono é uma das piores coisas que tem, isso é uma coisa que a gente não sabe quase, né? Então são coisas aí que você já tem que começar a registrar com as pessoas, tá? 5 pontos importantes já que constroem saúde pra gente já começar a cuidar. Então, poxa, eu quero construir saúde esse ano, quero ajudar as pessoas, os meus pacientes a construírem saúde. Vou olhar essas questões, vou ajudar a não fazer essas coisas, né? E a ter um sono regulado. Uma das coisas que mais regula o sono é estar à luz do dia de manhã. E no final da tarde também. Então, quanto mais o corpo e os olhos estão vendo a luz do dia, estão não é na natureza necessariamente, é na luz do dia, não está no teto, mas ele regula esse nosso ritmo de hora de vigília, hora de sono, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Só esse primeiro ponto já salva muita coisa, porque se a gente vai olhar, a grande maioria das pessoas tem o uso de café 9 horas antes de dormir, tem o uso de celular algumas horas antes do sono, bebem muitas vezes para relaxar, e aí a gente sabe que o sono vai ser ruim, tá? Por mais que a pessoa não perceba, ela vai acordar no outro dia mal. Aí a pessoa fala, não acordei mal não. Talvez é que você esteja acordando mal que nem perceba mais o que é acordar mal, tá? Segundo ponto, que é esse ponto de construção de saúde, é natureza, ar livre. Então, eu sei que hoje em dia, esses dias eu vi um post de uma mãe falando, poxa, tá difícil criar filho, né? Porque a gente tem que criar na natureza, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e realmente são muitos itens, assim, pra gente construir uma infância saudável. Eu sou mãe, eu sei disso, sei da dificuldade que é. Porém, tem coisas que a gente não pode deixar de falar como ciência só porque é difícil da gente implementar na nossa vida. Qual que é o papel da saúde e da neurociência? É falar o que nós sabemos, que constrói saúde, que constrói doença. Se as pessoas vão conseguir fazer ou não, aí é muito mais papel também da saúde, né? E da sociedade, da gente construir uma sociedade que consiga fazer isso. O que a gente não pode deixar de falar. Então, natureza é um desses pontos. As pessoas não... Engraçado que as pessoas não gostam, né, que a gente fale. As crianças precisam estar em contato com a natureza para ter saúde mental, para ter saúde educacional, que não existe, né? Para aprender bem, para dormir melhor e para viver bem. Os adolescentes também e os adultos também. Nós precisamos de contato com a natureza para que a gente consiga ter saúde mental. Vocês sabiam disso? Gente, isso é uma coisa que cada vez menos a gente busca e é interessante, já perceberam que quando a gente olha
essa paisagem aqui, ó, só de olhar, o nosso olho, ele já relaxa, né? Então, o nosso córtex pré-frontal relaxa, porque essa visão de verde sem fim com o céu, ela faz o nosso sistema nervoso relaxar, só essa visão. Então, olhar a natureza, estar na natureza, escutar o barulho da natureza, ter o cheiro da natureza, porque como nós fomos criados para a natureza, faz com que o nosso cérebro acalme e que ele se regule melhor. E aí a gente tem dados, né, obviamente, que as pessoas que vivem no campo têm um desenvolvimento emocional melhor, o desenvolvimento cognitivo nem tanto. Ou outras, tem um outro grupo de pessoas de outros estudos que deu ao contrário, mas são por outros fatores, tá? Fatores muito mais do que a gente tem de acesso, enfim. Mas estar na natureza, então não precisa ser só na árvore, na montanha. Natureza, praia, parque, né? Perto daquilo que não seja só prédio, só arranha-céu. Então, ir para a natureza e acessar a natureza é importante sim para a gente ter o desenvolvimento de uma boa saúde mental. A escola, por exemplo, que só tem muro, é uma escola que vai prejudicar a aprendizagem das crianças pelo simples fato de não ter natureza na escola. Então é interessante, né? Esses dias um parente meu me ligou que eles estão construindo uma pré-escola. O que precisa ter? Eu falei, natureza. Ele falou, não vai ter. Eu falei, mas devia. Que a gente se preocupa muito com a sala, o que é importante, mas a gente precisava mesmo se preocupar com o que tem fora, ou o acesso que nós temos fora, né? Vocês já pararam para perceber que a criança, há muito tempo dentro de um apartamento ou de uma casa, fica irritada? E que a gente precisa tirá-las para fora? A gente fica irritado, né? A gente precisa de natureza, porque o corpo, ele libera substâncias de natureza e ele libera uma frequência também importante para que a gente consiga se regular. Inclusive consiga ter cognição. Uma das técnicas que a gente mais usa em neurociência para regular a emoção é a técnica de grounding, que é botar os pés no chão da terra. Essa técnica é feita na grama, né? Na terra ou na grama. Porque a terra e a grama, no momento que a gente pisa nelas descalço, o corpo descarrega energia. Ele troca energia com a terra e ele descarrega aquela energia, posso dizer negativa, mas é na verdade de tensão. Então é uma maneira automática da gente se regular. As pessoas que têm pânico, por exemplo, ou crise de ansiedade, a gente fala quase crise de ansiedade nenhuma vai conseguir se sustentar numa terra, numa grama, num pé na grama. Então a pessoa põe o pé na grama, respira e ela vai regulando o processo. Quando ela consegue, né? Sai ao ar livre, respira um ar, né? Quando ela não consegue botar o pé na grama. Então, a natureza é importantíssima para construir saúde. Importantíssima. Quanto menos natureza a gente tiver, gente, menos saúde a gente vai ter, saúde mental. E sabe o que acontece quando a gente não tiver saúde mental? A gente vai começar a se degladiar, né? O que já estamos fazendo. Então, só para vocês entenderem até onde a gente vai, né? A gente não trabalha bem, a gente não faz nada bem. Ó, o sol tá vindo na minha cara bem agora. Vou ter que sair daqui, que o sol tá vindo muito forte aqui. Pera aí, galera. Vou ver se eu viro pra cá. Porque senão não vai ficar bom aqui. Eu tenho mais 2 itens pra falar pra vocês. Solzão. Aqui. Ó o vento. Eu vou ficar na frente pro vento. Entender esses 2 pontos, só esses 2 pontos, já é ponto de muita intervenção, sabe? Intervenção na escola, intervenção com os pacientes, intervenção com os pais. É interessante porque às vezes a gente fala para o paciente, a senhora tem que fazer atividade física, independente da área, né? Você tem que ter um tempo para si. Ai, meu Deus. A natureza tá falando, chega de celular. Tá vindo um ventão aqui. Montanha tem vento. Então, muitas vezes a gente, como profissional da saúde, fala, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que fazer isso, mas a gente não ajuda o paciente a inserir contextos de natureza no seu final de semana, que seja com as crianças no final da tarde, né? Quando eu morava na Inglaterra, uma das coisas que mais me chamava atenção na Inglaterra era como as pessoas sabiam que era importante ter natureza. A Inglaterra é um país muito escuro, né? Que tem pouca luz. O inverno
a escuridão mais de 5 meses, 4 meses do ano, anoitece às 3 horas da tarde, 4 horas. Então, as pessoas sentem muita falta desse sol. Então, o que acontece lá? As crianças saem da escola e vão pro parque. É interessante, né? Vão com os pais mesmo pro parque. E aí vão se revezando, enfim, não sei nem como é que aqueles pais fazem, para falar a verdade, em relação ao trabalho. Mas essa conexão com a natureza existe muito, porque eles sabem da importância, porque eles sentem a falta. É um dos países que as pessoas mais têm falta de vitamina D e mais ficam doentes. Tem mais casos de depressão, tem muitos casos de suicídio por falta de vitamina D. Então, a vitamina D também, que a gente produz no sol, a gente produz no contato, né, com esse sol da manhã, principalmente. Então, envolve tudo isso, envolve a produção dos hormônios, envolve a produção de serotonina, o contato com a natureza, com a luz, envolve a produção de vitamina D, envolve a produção de outros hormônios e enzimas que a gente precisa no corpo para se regular. Entenderam até aí? O que eu falei até agora? O café esfriou. Eu tô aqui de lado por causa do sol, mas não vai rolar, gente. Vai ter que ficar aqui, ó, meia boca. Oh, meu Deus do céu. Vocês estão levando um susto aí que eu tô derrubando vocês. Vocês estão aqui comigo ou não? Ai, ai. Vamos? E temos mais um ponto. O outro ponto, então vejam que só isso. Eu falei do que até agora? Eu falei de sono. Não, temos mais 2 pontos. Eu falei de natureza. O terceiro ponto é movimento. Gente, movimento, nós fomos criados para nos movimentarmos. Vejam uma criança. As crianças, o que a gente mais fala das crianças? Como é que essas crianças não param quietas, né? Por quê? Porque nosso corpo é feito para se movimentar. Nosso corpo não é feito para ficar sentado o dia inteiro. Nosso corpo não é feito para ficar dormindo o dia inteiro. Ele é feito para o movimento, né? O movimento, a atividade física, o movimento em si, ele é importante tanto para construir musculatura, e a musculatura é muito importante para a nossa saúde física e mental. Ele é importante para a gente conseguir ter... Não sei se você sabe, mas o movimento principalmente da perna, de quando a gente faz repetições, ele começa a produzir substâncias que fazem com que a gente tenha uma memória melhor, uma cognição melhor e regule a emoção melhor. Então, o movimento, ele é essencial. E quando a gente vê, por exemplo, se a pessoa fica sentada o dia inteiro no trabalho, daí sai do carro para o trabalho, seja do ônibus para o trabalho, né? Ela não anda, ela não faz nada andando, ela não faz atividade física, nem que seja um pouquinho, e aí de qualquer idade, essa pessoa vai ter dificuldade de ter saúde. Então, para construir saúde, a gente precisa ter movimento, a gente precisa começar a inserir movimento na vida. Precisa, gente, precisa. Um corpo parado não funciona bem. Um cérebro de corpo parado vai fazer escolhas ruins. Ele vai fazer escolhas cada vez mais sedentárias. Ele vai fazer escolhas cada vez mais de alimentos ruins. Ele não vai conseguir gerar energia vital. Vai ter problema de serotonina. Então, é uma combinação de fatores. E aí, se a gente for olhar, né, como que nós fomos criados? A gente foi criado para se movimentar, para pegar a nossa comida na árvore, para caçar o animal, né? A gente foi criado para sobreviver em movimento. E aí, obviamente, nós fomos evoluindo, a gente parou, porque hoje a gente não precisa. A gente tem uma casa, a gente tem um fogão, uma geladeira, nós temos um controle remoto, nós temos um carro. Então, nós fomos criando questões evolutivas que foram importantes para a gente evoluir na espécie, mas que nos distanciam do que o nosso corpo precisa, que é o ar, a natureza e o movimento, né? E se eu faço isso, ar, natureza e movimento, e não tenho telas, porque não existia telas, à noite principalmente a gente dorme melhor. Então vejam que um processo chama o outro para uma construção de bom funcionamento. Entendem? As coisas estão muito interligadas. Eu acho importante a gente ir fazendo essas costuras, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Então, se a gente se movimentasse, se a gente fosse fazer as coisas mais andando, mais a pé, se eu tivesse minha atividade física em dia, eu ia fazer todo o resto que eu falei pra vocês já melhor. Entendem? Porque uma coisa leva a outra. Então, o movimento é importante. A gente precisa... E sabe qual que é o problema do movimento? Quando a gente para de fazer, a gente não quer voltar. Porque o cérebro se acostuma com aquilo que a gente vai dando para ele de
de estímulo. Um corpo parado não quer levantar. Por quê? Porque ele já não está produzindo endorfina o suficiente, serotonina o suficiente para que você queira fazer atividade física. Entendem o problema? Então, o que a gente faz com a gente, com os pacientes, com os alunos? A gente fala, o seu cérebro não está querendo, então a gente vai ter que te ajudar a forçar ele. Porque o movimento é aquela coisa que a gente precisa forçar e forçar por um bom tempo, para que o cérebro volte a querer se movimentar. E depois de um tempo, ele também aprende por repetição, a gente vai voltar a se movimentar. Então, é achar do nosso dia a dia mais movimento do que não. Então, sabe assim, deixar as coisas longe, para você ter que buscar. Essas coisas assim, a gente começa dentro de casa, né? Cozinhar até, ter que ir no mercado a pé, ter que fazer uma compra não sei aonde a pé. Eu lembro que há muitos anos atrás, gente, eu pegava ônibus para voltar do trabalho, eu parava um ponto antes, para voltar andando do trabalho, pelo menos 2 quadras. Depois, né, com o carro ficou mais difícil, então o que eu fazia? Muitas vezes eu não gostava de fazer exercício físico de manhã, hoje eu gosto. Então eu fazia na hora do almoço, porque eu não tinha filhos, era mais fácil, hoje também não dá. E eu fazia logo depois, eu chegava do trabalho, já dava 2 voltas na quadra, fazia um polichinelo, mais alguma coisa, para o meu corpo se movimentar. Então, inserir o movimento, são 2 coisas, é movimento e atividade física. A atividade física ela é importante porque ela é o exercício repetido, né? Então, ela cria musculatura, ela cria uma frequência cardíaca maior quando é cardio, que é importante também para que a gente ative o nosso simpático. Principalmente se você está em processos mais depressivos, em alta irritabilidade. Então, isso é importante, essa ativação do simpático pela atividade de cardio, que é essa atividade mais intensa. A pessoa que está com uma ansiedade mais alta, tudo fazer atividade física que relaxa a musculatura, mas também que trabalha a musculatura, né? Então, como uma yoga, como uma musculação, como uma caminhada, tudo junto também. A gente tem alguns estudos sobre o efeito de uma caminhada de 30 minutos e longevidade. Então, quer viver mais? Vai caminhar 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, depois do almoço. Inclusive, tem estudos de que uma caminhada depois do almoço ajuda muito. Vocês sabiam disso? A gente achava que tinha que ficar parada depois do almoço. Não, uma caminhada leve, tá? A criança tá chorando, tá na hora de eu desligar. Então, esse movimento, ele é essencial. Então, criança que fica o dia inteiro na escola sentada, pra quê, gente? O ensino precisa mudar. As crianças deviam aprender em movimento. Esse negócio de que criança obediente fica sentada para aprender é uma criação de uma sociedade que não tinha conhecimento nenhum em nada. Em nada. A gente precisa de movimento. Então, criança que aprende se movimentando, ou podendo se movimentar, cada 20, 30 minutos levanta, ela aprende na atividade em movimento, não é lá, só no quadro. Ela vai aprender melhor. O adolescente que aprende no movimento aprende melhor. O adolescente que faz uma atividade física aprende melhor, dorme melhor. Então, tudo isso é importante. Uma das coisas que dificultou o nosso movimento também foi o uso do celular, né? Porque o celular nos prende aqui numa realidade virtual e a gente deixa de olhar, de mover, de fazer, de querer. Então, isso é essencial. E aí a gente tem uma outra questão, que é a última questão que eu vou trazer para vocês hoje. Tem mais 2, mas eu vou falar só essas 4, porque eu acho que já é muito. Vocês imaginam a gente conseguir implementar tudo isso na nossa vida? A vida já muda? A vida muda. Nossa, do paciente, de todo mundo. Do cliente da empresa, né? O ponto número 4, que a gente vai falar hoje sobre saúde mental, é sobre o contato social. Contato social produtivo, saudável, né? Onde existe aí um senso de pertença, onde existe um senso de aceitação, de amorosidade, ele é muito importante para o desenvolvimento de uma saúde mental bacana. Inclusive, os estudos de longevidade também apontam, né, que as pessoas que vivem mais... é uma série de fatores sempre, vocês já entenderam, né, gente? Saúde mental, nunca é um fator só, é uma série de fatores. É isso mesmo, ó, estou te ouvindo e me vestindo para fazer uma caminhada. Eu tô aqui com roupa de academia, que não é academia, né? Aí eu vou sair daqui, vou pegar meu colchonete e vou fazer atividade física aqui. Uma das questões que a gente fala de saúde, inclusive de tempo de vida, é ter contatos sociais
de aceitação, de prazer, onde você se sinta pertencente, que também faz parte aí da nossa biologia de pertencimento. Então, assim, que bom se fosse na nossa família, né? Que a gente pudesse ter isso dentro de casa, construir isso com os nossos filhos, aonde o lugar de mais segurança emocional e de mais senso de pertença fosse no lar. Que maravilha se a gente puder construir dentro do nosso lar. Infelizmente, não é uma realidade para todas as pessoas. E muitas vezes eu, como psicóloga, sei que não dá nem pra gente forçar. E a gente precisa ajudar as pessoas a construir isso nos lugares que elas conseguem. Mas com amigos que a gente pode fazer na vida, ou com famílias que a gente escolhe, ou com os nossos filhos, né? Ou no trabalho. Se os trabalhos, eu sei que o trabalho não é um lugar disso, mas deveria também ser um lugar de construções sociais, onde as pessoas passam a maior parte do dia no trabalho, né? Então, construir ambientes agradáveis, a importância, sim, de um ambiente agradável, de pertença, de socialização também. Gente, as empresas ganham com isso, elas não perdem. Minha filha tá chorando, né? Hora do café da manhã, né? Então, o que o pessoal já tá falando aqui? Ó, estão arrumando a mesa. Minha filha queria arrumar a mesa e não deixaram. As outras crianças arrumaram, ela tá chorando. Ai, gente, isso é ótimo. Mas todo dia, né, a gente vai falando, minha nossa. Então, construir boas relações é importante. Então, e muitas vezes, assim, quem sofre muito? Pessoa que trabalha muito, que já não tem relacionamento bom. Quem tem um relacionamento ruim dentro de casa, vai estar sob estresse. Então, é um ponto que a gente precisa ajudar as pessoas a construir isso em outro lugar, né? Então, construir no trabalho, achar famílias, achar pessoas que dê para construir relacionamentos que não são tóxicos, que não são ruins, que têm aceitabilidade, mas que também constroem saúde, né, gente? Pensa assim, às vezes eu tô num lugar legal, gosto das pessoas, mas o pessoal bebe a noite inteira, fuma a noite inteira, sei lá, não faz atividade física, só come porcaria. Não é um bom ambiente para você nutrir sua saúde mental e nem física. Você pode continuar gostando dessas pessoas, mas você vai ter que arranjar outros ambientes. Às vezes a gente consegue fazer tudo junto, né? Falar, vamos todo mundo fazer um plano de viver bem? E aí a gente muitas vezes consegue influenciar as pessoas, né? Que bom que a gente consiga fazer isso. Então, essa construção social, ela é importante. Ela é muito importante. Muitas vezes você pode fazer essa construção social na academia, nas pessoas que você vai fazer uma caminhada. Às vezes você une 2 pontos desses que eu falei, ou até 3, né? Caminhada ao ar livre, no parque, com um amigo. Você tá fazendo 3 coisas e já tá ajudando o teu sono a regular. Olha que maravilhoso. Pode parecer que é muita coisa, mas às vezes numa caminhada você resolveu tudo. Olha que maravilha, você regulou teu ritmo circadiano, teu ciclo circadiano, você tem contato social agradável, senso de pertença, você fez um movimento e você... Qual que era o outro que eu falei? Pegou luz, né, do dia. Então, é importante, né? Às vezes não precisa não pensar como é que eu vou fazer tudo isso. Às vezes você faz um disso e puxa todo o resto, né? Com um processo só. E também é importante você começar a entender que se você tem uma família de filhos que você escolheu, você é o responsável por nutrir um bom lugar, um lugar de saúde mental dentro de casa, um lugar de aceitação. Se você tem filhos e vocês só brigam dentro de casa, você como adulto precisa mudar você. Precisa se encontrar, precisa começar a cuidar desse básico, para que você tenha uma mente boa para nutrir saúde dentro de casa, para que você construa um ambiente de paz e acolhimento dentro da sua casa. Somos nós adultos que construímos esse lugar, sabe? E as crianças, elas vão aprendendo por osmose, não é nem por osmose, é por frequência mesmo, né? Inclusive frequência cardiovascular. Mas as crianças que têm um ambiente de saúde mental dentro de casa, de paz, de momentos agradáveis, quando elas vão para um ambiente que não tem, elas percebem que aquele ambiente não é bom. E é isso que a gente deveria estar nutrindo no mundo. Pessoas, crianças e adolescentes que, porque eles têm um ambiente de paz e saúde dentro de casa, quando eles vão para qualquer lugar, eles falam, essa pessoa não vou ser amiga, não. Muito tumulto. Ou vou tentar ajudar, né? Ou um dos dois. É assim que a gente constrói um mundo melhor. Essa escola aqui, não. Essa professora só grita. A gente precisa entender que a criança, o adolescente, não tem que se adaptar ao professor que grita.
porque ele não tem que se adaptar ao pai e à mãe que gritam. E eu sei que às vezes a gente grita, né? Mas a gente deveria construir cada vez mais um ambiente, no seu geral, não estou dizendo de uma exceção no dia que a gente está cansado, agradável dentro da nossa casa. Franciele, mas não dá porque eu tenho uma pessoa, um cônjuge que tá ruim. Vai fazer tratamento, gente, vai procurar ajuda. Às vezes os dois não estão fazendo nem o básico, que é isso que eu falei. Ou, infelizmente, tem pessoas que não funcionam bem, precisam não estar juntas. Aí é um outro processo, né? Para não ter toxicidade na relação. Mas, assim, entendam que essa saúde vinculativa social é a gente que constrói dentro de casa. E se a gente não está conseguindo, a gente precisa ir se tratar, se ajudar, fazer o básico, para que a gente tenha uma vida mais integrada, né? Entenderam isso que eu tô dizendo? Olha como que a gente vai... É um processo de retroalimentação esse. Porque se a gente faz isso, as crianças e os adolescentes crescem sabendo que isso é referência e vão querer construir isso. E no trabalho vão propor isso. E aí a gente muda o trabalho, muda a escola, muda a família. Muda no sentido de ter cada vez mais uma família de saúde mental. A gente percebe que o outro tá cansado e fala, vai descansar, você tá precisando disso. Eu fiz até um combinado com meu filho. Filho, quando você vê que eu tô muito estressada, eu fico estressada, né, gente? Todo mundo fica. Filho, quando você vê que eu tô nervosa, que eu tô estressada, me lembra a mamãe que eu preciso meditar, que eu preciso ir pra natureza. Às vezes ele lembra, às vezes ele esquece. Mas é uma maneira da gente ir se ajudando, se nutrindo. E aí eu falo, filho, você tá estressado, vamos pra natureza. Mas eu também preciso, porque sou humana. Então a gente vai fazendo esses contratos com a vida e com as pessoas que a gente gosta. Gente, maravilhoso esse Neurocafé de hoje. Tô me achando aqui porque eu acho que ele foi um ouro maravilha para vocês. Isso aí foi uma aula de neurociência sem mostrar cérebro. Lá no PNP a gente tem bastante aula sobre isso, então a importância da gente da área da saúde entender o detalhe disso que eu tô dizendo hoje. Lá no Mundo Neuro também tem. Gente, o Mundo Neuro tá aberto para quem quiser se inscrever. É uma mensalidade, tem muitas aulas sobre isso. A aula 2 eu já mostro todo um esquema para vocês lá, para quem quiser saber mais. No link da minha bio já consegue escrever e ter acesso a essas aulas, tá bom? Mas foi muito bom, né? Essa live de hoje foi uma delícia aqui. Caindo o celular, interferência familiar. Vocês querem que eu mostre para vocês aqui, ó? Então eu vou terminar o dia. Põe os pezinhos no chão e eu vou mostrar para vocês natureza. Porque às vezes vocês não estão na natureza, mas vocês podem ver a natureza. Escutem o barulho da natureza. A gente vai terminar hoje com um pouquinho disso para vocês, tá? Eu vou virar minha tela aqui. Aproveitem, vou aumentar o som. Vamos lá. Lindo! Beijo, gente. Até terça que vem.